Se você deseja correr mais rápido, uma maratona e também uma meia maratona, este vídeo é para você. Nele eu vou te mostrar os 3 pontos, as 3 vias, os 3 tipos de treino, as 3 coisas que você precisa fazer se você quer alcançar melhores resultados nessas provas longas, porque nenhum grande resultado nessas provas virá sem esses 3 pontos muito bem ajustados. Então, esses aqui são os 3 pontos. E o primeiro deles, ele não é nem um pouco polêmico, é bem conhecido pela maioria dos corredores, mas tem muitos atletas, muitos corredores que estão iniciando que ignoram isso, que é basicamente o volume de treino. Se você deseja correr meias maratonas, maratonas mais rápido, você precisa ter o volume de treino. E esse volume, ele vai muito mais do que 3 dias na semana. Quando a gente está falando de maratona, quando chega algum aluno para treinar comigo, eu falo, olha, você precisa de no mínimo 4 dias de treino para uma maratona. Não tem como treinar com menos que isso, senão você não vai conseguir volume. E aí, a quantidade de dias vai depender da sua ambição na prova. Então, se você tem uma ambição muito grande, você quer correr sub 3 horas e meia, por exemplo, sub 3 horas, você vai precisar dedicar mais tempo para isso, porque não tem como você ter bons resultados na maratona sem um grande volume de treino. E a meia maratona se estende para ela também. Por quê? Se eu quero correr só completar uma meia maratona, 3 treinos na semana tá excelente. Diversos alunos meus já correram uma meia maratona bem com 3 treinos. A minha primeira meia eu fiz treinando 4 vezes na semana. Corri 1h36. 4 treinos na semana. Tem alguns alunos meus que treinam 3, 4 vezes e conseguem ótimos resultados. Só que chega um determinado momento que realmente estagna. E por que o volume de treino é bem importante? Porque um dos pontos que faz com que a gente quebre, tanto na meia maratona quanto na maratona, é a parte muscular. Por quê? Porque a gente corre essas provas muito longe do nosso VO2. Então, a gente não vai... O problema não está na capacidade que a gente tem de trazer energia ou trazer oxigênio para o nosso corpo. E sim, por um dos pontos que eu vou explicar depois, e também pelo volume de treino. Por quê? Quanto mais a gente treina aqui em volume, mais nós vamos condicionando os nossos músculos a sustentarem uma quantidade maior de corrida, a eles ficarem mais eficientes correndo, a ter uma maior quantidade de capilares para distribuir esse oxigênio, para aguentar a pancada, enfim, toda a nossa eficiência mecânica melhora quando nós temos um bom volume de treino. Nós conseguimos colocar, e é basicamente uma coisa que acontece em qualquer esporte. Todo mundo que deseja treinar mais ou deseja evoluir seus resultados acaba tendo que dedicar mais horas para isso. E na corrida não é diferente. Então o volume ele vai dar esse suporte aeróbico, porque muitas vezes quando a gente pensa lá nos 80-20, que eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, acaba que, nossa, eles fazem muito volume em Z2, eles correm muito tempo, 80% do tempo em Z2, justamente porque se corre muito volume. Então, quando você corre muito, grande parte desse volume vai ser leve. E justamente é esse volume leve que vai aumentar a sua capacidade aeróbica, vai aumentar o seu tempo sobre os pés, vai aumentar a quantidade de treino que você consegue suportar. E aí no dia que tu vai treinar forte, tu consegue realmente colocar uma grande quantidade de treino, de pancada mesmo ali, do treino mais intenso, porque tu tem esse volume, essa base para isso. Então muitas vezes lá quando chega no quilômetro 30 e a perna falha no 35, é justamente porque talvez tenha faltado volume de treino, seu músculo não estava condicionado para passar todo esse tempo correndo. E aí, perceba que tem 2 tipos de volume que pode estar faltando para você. Um é o volume geral da semana, o volume aeróbico geral, então muitas vezes até se você não consegue colocar mais treinos de corrida, eu sempre opto por esse volume ser feito na corrida, né? Mas se você não consegue, pode ser feito também na natação ou na bike, embora eles não vão ser tão específicos assim, mas vai aumentar a quantidade de tempo que você suporta. Então, esse volume distribuído ao longo da semana, por isso 4 dias de treino, 5, 6 dias de treino, tá? E também o volume na mesma sessão. Porque não adianta nada, digamos assim, ó, uma pessoa ela treina 6 vezes por semana corrida, tá? E ela quer correr uma maratona. E todos esses treinos ela faz 6 quilômetros, tá? Então ela dá 36 quilômetros totais no final. E tem outra pessoa que treina essas mesmas 4 vezes na semana, só que tem um dia que ela corre 15 quilômetros, aí sobrou ali 21, e ela corre outros 3 dias 7 quilômetros. Essa pessoa talvez vá melhor na maratona porque ela tem esse volume concentrado, já que ela vai estar expondo o corpo dela e treinando aquilo que ela vai enfrentar, que é passar uma grande quantidade de tempo correndo. Então é preciso ter o volume também concentrado. Por isso esse longo no final da semana,
e aí esse longo vai ser 20, 30 quilômetros. E também eu gosto muito de ter um outro longuinho no meio da semana, com uma duração de 1 hora, ali 1 hora e 20, para que a gente consiga estimular essa via de resistência, para que o corpo vá se acostumando a passar cada vez mais tempo correndo, e aí chegue na hora da prova e ele tenha essa energia e musculatura necessária para conseguir sustentar o ritmo. Então este é o nosso primeiro ponto, o volume de treino. O segundo ponto, se tu quiser correr uma maratona mais rápido, é entrar para a minha assessoria de corrida, que tu pode saber mais sobre ela no primeiro link aqui da descrição. Se você então deseja correr uma meia maratona ou uma maratona, ou enfim, qualquer prova, mas aqui estamos falando de meia e maratona, de repente você vai correr Porto Alegre, Rio, Floripa, clica no primeiro link da descrição, vem fazer parte da minha assessoria que eu vou te orientar da melhor maneira para que você atinja os seus resultados e bata o seu RP na prova, ou quem sabe corra ela pela primeira vez. Então o segundo ponto que nós temos aqui no treinamento da maratona é o limiar aeróbico. O que é isso, o limiar aeróbico? É basicamente a nossa capacidade de suportar um ritmo mais intenso sem quebrar. O que acontece muitas vezes quando a gente está correndo, corredor iniciante? Ele começa a correr, quando acelera um pouquinho mais, ele sustenta pouco tempo e depois ele já quebra. Por quê? Porque o limiar aeróbico dele é baixo. Então, ele já começa a correr, o corpo dele, como não tem esse lastro de treino, acaba que começa a acumular muito ácido lático e aí o corpo dele vai indo e quebra logo na sequência. Então nós precisamos treinar para conseguir suportar este limiar aeróbico, que é basicamente o ritmo que a gente corre, a meia maratona e a maratona. Essas provas assim são perto do limiar. Então quanto mais alto for esse nosso limiar, quanto mais a gente conseguir expandir ele, melhor a gente vai correr. E como que a gente faz isso? Pode parecer algo muito estranho. Nossa, o treino de limiar. Basicamente são treinos confortavelmente difíceis. Eu sempre gosto de usar essa expressão, que são treinos rápidos, mas que não são aqueles treinos difíceis, aqueles treinos de VO2, aqueles treinos onde é que tu tem que fazer muita força. São treinos ali ok. E muitas vezes é isso que a galera erra. Não é que é para ser um leve. Ele é confortavelmente difícil. É aquele treino que você consegue correr ali 1 hora naquele ritmo. Se precisar correr 1 hora naquele ritmo, você consegue. Mas normalmente as nossas sessões, elas são bem menores. Então se a gente for para cá, ó, vamos colocar aqui, ó, como que você treina o limiar aeróbico, tá? Você vai treinar isso através de fartleks, treinos muito interessantes. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó, o tamanho. Fartleks são ótimos treinos para isso. Ah, Nestor, que tipo de fartlek? Nesse ritmo confortavelmente difícil, que vai estar entre seu ritmo de 10K e seu ritmo de meia maratona, provavelmente. Mas até fazendo ali no ritmo de meia maratona tá ótimo. Você vai ficar fazendo esse treino. Pode fazer fartlek 1x1, fartlek 2x1, fartlek 3x1, fartlek 1 km forte, 1 km leve. Enfim, mas eu gosto desses fartleks mais curtinhos, assim, de 1x1, 2x1, totalizando ali tempo de trabalho, ou seja, o tempo que você vai estar fazendo o fartlek, entre 30 e 45 minutos, tá bem legal, tá? Bem legal mesmo. Então você vai conseguir dar um estímulo muito grande e trabalhar o limiar, porque imagina, você vai ficar 1 minuto correndo o limiar, estressou o corpo, já volta, faz um trote, mantém trotando. Estressa de novo, volta, estressa de novo, volta, estressa de novo, volta. Esse 1 minuto não dá tempo de você recuperar e aí você consegue fazer esse trabalho para que o corpo suporte essa intensidade. Então eu gosto muito de utilizar na base isso e é um treino excelente também para outras distâncias. Então sempre ele deve estar dentro da sua rotina. Outro treino que é bom, um ritmado. Exato, ritmado no ritmo de maratona, no de meia maratona, vai fazer com que você adquira essa casca, aumente seu limiar, você condicione também a sua mente a sustentar esse ritmo mais forte. Eu gosto desse treino ritmado, que ele não passe ali dos 40 minutos totais também, porque, olha, fazer 40 minutos num ritmado é algo extremamente exaustivo, ele vai exigir muito, muito, muito da sua mente e da sua cabeça, além de ser um treino que vai demorar para recuperar. Diferente do fartlek, onde é que a gente faz esse trabalho fracionado, no ritmado é tudo condensado. Então imagina, você vai correr às vezes 6, 7, 8 quilômetros no ritmo de meia maratona, um pouquinho mais rápido, vai ser um estresse grande e às vezes demora 2, 3, 4 dias para recuperar desse estresse. Então um outro excelente treino para fazer. Mais um treino que é bom, progressivo. Ótimo treino, por quê? Nós começamos mais leve, a gente vai acelerando ao longo do treino, nós vamos estressando o corpo, cada vez acumulando mais lactato e o corpo vai tendo que lidar com essa sensação crescente de cansaço e vai indo, até que a gente, muitas vezes no final, a gente ultrapassa o nosso limiar de lactato, mas tu consegue treinar e deixar o corpo mais resistente a isso. Então, esses 3 treinos eu acho que são os principais para treinar o limiar aeróbico. Lembrando sempre, tá? O nosso limiar, ele é variável de dia para dia. Então, tem dias que tu vai
correr e teu limiar, digamos, vai estar em 4,50, porque tu vai estar muito bem nesse dia, vai estar fresquinho e vai estar legal, tu vai estar correndo confortavelmente difícil a 4,50. Tem outros dias que talvez tu já esteja mais cansado da rotina de treinos ou tá cansado por conta do clima, e aí tu vai correr a 5 de pace. E tu vai estar treinando os dois, tu vai estar treinando limiar, desde que seja uma corrida confortavelmente difícil. Eu sei que esse termo ele é difícil de adquirir, mas tu mantendo isso, tu vai conseguir ter bons resultados. Como eu falei, o ritmo do limiar é mais ou menos entre o ritmo de 10K e de meia maratona, mas dá para usar o ritmo de meia maratona que está muito bom, você vai ganhar excelentes benefícios. E aí, o nosso terceiro ponto aqui, que também é muito importante e bastante ignorado pelos corredores, já fiz um vídeo só falando sobre isso, vou deixar aqui também no card aqui em cima, que é a flexibilidade metabólica. Basicamente, flexibilidade metabólica é o quanto você consegue utilizar as duas fontes de energia que você tem. O carboidrato, que é aquilo que todo mundo fala, que é do gel, que é do glicogênio, que é algo muito interessante de você treinar, mas também treinar a sua utilização de gordura. Porque lembra que eu falei que o problema não é o oxigênio que a gente consegue captar numa prova de maratona, o problema é muscular, porque o nosso corpo ele precisa ter mais esta força para conseguir sustentar, mas também energético, porque no momento que acaba o seu glicogênio, acaba o seu carboidrato, entre aspas, né, o seu carboidrato que você tem disponível para utilizar, e essa é uma fonte finita, ela é curta de duração, você vai quebrar. E aí você vai ter que ficar colocando gel para dentro. Só que mesmo assim, às vezes o gel ele não supre toda a demanda energética que você tem, ou se você começa a tomar o gel muito tarde na prova, você pode quebrar do mesmo jeito, porque a partir do momento que termina o seu carboidrato, o seu glicogênio, na verdade, né, que é muscular, acabou, você vai quebrar. Então, qual que é a forma de fazer isso? Para sustentar, ter tanto esse aporte do glicogênio, ter tanto esse aporte do carbogel, mas também aprender a utilizar a sua fonte de gordura, porque a gente tem muita gordura no nosso corpo. Mesmo pessoas que são extremamente magras têm uma reserva de gordura que dá para correr muito tempo. E quando nós aprendemos a utilizar esta reserva de gordura, nós conseguimos expandir o nosso tempo correndo, sem quebrar. Então tu consegue chegar lá no quilômetro 30 inteiro ainda, tendo o glicogênio disponível no sangue, utilizando a gordura como fonte de energia e ainda jogando mais o carbogel para dentro, dando esse suporte. Aí tu vira uma máquina, aliado com o volume de treino. Então o pessoal esquece desta via de treinamento. E como que a gente faz isso? Essa é uma via bem mais difícil de ser treinada, mas que é possível treinar. A primeira forma é treinar em jejum. Então, quando você treina em jejum, e aí não precisa fazer todos os treinos em jejum, não precisa fazer um treino forte em jejum se você não se sente confortável, mas você precisa ser capaz de fazer um treino leve de 1 hora, 1h20, totalmente em jejum. Você precisa ser capaz disso. Significa que você tem uma boa flexibilidade metabólica. E você precisa chegar assim no final do treino também não é se arrastando naquele treino de jejum, mas você estar se sentindo bem, você estar com a capacidade necessária de correr ali. Nossa, nem senti, já que o treino é leve, né? Ele não vai ser tão desgastante assim. Então você basicamente utilizou somente gordura como fonte de energia. Então fazer alguns treinos em jejum assim, desta forma, inclusive eventualmente até alguns longos, vai facilitar para que você tenha uma melhor performance no momento da prova. Então vamos lá para colocar aqui para que você tenha o escrito aqui, né? Jejum, primeiro ponto. Segundo ponto, treinos que terminam forte. Não necessariamente é um progressivo, tá? Você não precisa fazer, por exemplo, cada quilômetro mais rápido. Você pode fazer, por exemplo, 50 minutos, 1 hora, 1h10 de rodagem ali moderada ou rodagem leve e terminar os últimos 10, 15 minutos um pouco mais fortes. Por quê? Você foi estressando o seu corpo ao longo de todo o treino, foi ali gastando o glicogênio, foi gastando ali as reservas de energia, foi cansando o corpo. No final você faz um trecho mais forte, isso faz com que você gaste o glicogênio muscular que está ainda ali, porque quando a gente corre mais rápido, a gente gasta mais glicogênio. Então você gasta aquele glicogênio final, o corpo entende, opa, eu preciso guardar mais glicogênio ao longo de todo o percurso. E aí o que ele vai fazer? Vai passar, você vai ensinando aos poucos o seu corpo a utilizar gordura antes, deixando para utilizar o glicogênio mais no final, guardando essas reservas de energia, e aí conforme você
treine o seu corpo para guardar essas reservas de energia, o carbogel que você toma também será mais eficiente, porque você vai conseguir utilizar essa energia e ainda vai manter sempre o corpo legal. Então, terminar fortes os treinos é algo muito interessante. Dá para terminar forte, como eu falei, com 10, 15 minutos de corrida é um pouco mais forte. Dá para terminar fazendo alguns tiros de 1.000 metros, 800 metros num ritmo um pouco mais forte. Dá para você fazer um split negativo no seu treino, também é algo interessante. Se assemelha a parecido com o progressivo, mas você começa, por exemplo, no ritmo um pouco mais leve que o de maratona e termina no ritmo ali de maratona um pouquinho mais rápido, ou seja, você treina também já essas reservas. Então isso é algo bem interessante. E a última forma, que é a mais interessante, que eu acho que todo mundo precisa fazer, é com alternados, corridas alternadas. Então, quilômetros um pouco mais rápidos e quilômetros um pouco mais lentos. Não chega a ser a gente pode chamar de um fartlek, mas isso é muito interessante de você treinar dessa forma, porque assim você também vai sempre sinalizando para o seu corpo que ele precisa ter glicogênio ali, então é sustentar, segurar o glicogênio, utilizar mais gordura como fonte de energia, aí reduz, dá tempo para ele se recuperar e se recompor no mesmo treino. Acelera, reduz, dá para fazendo 1 km por 1 km, 2 km por 2 km, 2 km por 1 km, 3, 4, 5, aí como é treinamento para maratona, a gente pode expandir isso até para mais quilômetros, fazer blocos de 5 quilômetros, blocos de 6 quilômetros mais ritmados, mas que não é o ritmado do limiar. Ele é mais lento, tá? Porque se for fazer ritmado limiar, tu vai quebrar. Então é um ritmado mais lento no ritmo de maratona, ou um pouquinho mais lento ou um pouquinho mais rápido, beleza? Então aqui eu vou botar corridas alternadas. Vou botar fartleks aqui entre colchetes não, entre parênteses, né? Que aí fica mais fácil. Então, ó, isso aqui é a forma como você vai desenvolver essa flexibilidade metabólica. E é algo muito importante. Então, se você aliar... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se você aliar estes 3 fatores, eu tenho absoluta certeza que você terá um desempenho melhor na sua maratona ou na sua meia maratona. E se tu quiser ainda um acompanhamento mais próximo para que você faça a sua prova da melhor maneira possível, clica no primeiro link da descrição e vem conhecer como é que funciona a minha assessoria, que eu vou ter a maior satisfação de te orientar neste processo para ficar mais rápido. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!